Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Marcelo Cangemi e você está no canal literário Leituras do Comandante. Hoje eu trago duas obras sensacionais, super recomendo, de autores latino-americanos e que se entrelaçam pelo realismo mágico, pelo realismo fantástico, que dá todo um toque, né? Sem igual nesses livros, tá? Então eu vou falar primeiro aqui desse livro aqui, A Casa dos Espíritos, né? De Isabel Allende, e depois eu vou falar de um livro de Gabriel Garcia Marques, que é Do Amor e Outros Demônios. No caso da Isabel Allende, ou Allende, né? Chilena, tá? Então, o meu exemplar é esse aqui, de uma coleção da Folha, uma coleção que eu acabei fazendo ela toda, e até agora todos os livros que eu li, né? Eu gostei demais, tá? Recomendo coleção Folha Mulheres na Literatura. Esse aqui foi o terceiro exemplar. E foi uma leitura conjunta que eu fiz no grupo da Miriam Navarro. Ela tem um grupo de leitura e todo mês, né, um livro é lido e discutido. Bom, então você tem aqui a saga de uma família. São várias gerações. É um livro grande, tá? É um livro que você precisa, tem quase 500 páginas. Mas assim, começa, né, lá atrás é uma família que tem algumas filhas e tem a Rosa. A Rosa que tem um cabelo colorido, né? Que é algo assim fora do normal. E o Esteban Trueba, ele se apaixona por ela, fica encantado, quer casar, e aí ele vai ganhar dinheiro nas minas, tá? E aí, quando ele volta, a Rosa não está mais viva, está morta, e aí ele fica desiludido, desesperado, mas em algum momento ele vê a possibilidade de casar com a irmã mais nova, a Clara, tá? Clara que ficou 9 anos sem falar. Gente, esse livro tem muita história, é um livro riquíssimo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque realmente é muito detalhado. É legal ler isso aí no livro, mas a gente vai puxando aí o que for principal. Bom, fato é que ele casa com Clara e aí leva a Clara, ele tem a fazenda dele, também tem a casa da esquina que fica na cidade, e aí vai se desenrolando justamente com a história do próprio Chile, tá? Porque afinal de contas você tem ali um momento em que ele, dono de terra, ele é de direita, o Trueba, é bem intencionado, mas tem hora que ele é muito bravo, né? Ele também causa mal a muitas pessoas que convivem com ele, tá? Que de uma maneira ou de outra o cerca. E aí você começa a ter as filhas e os filhos, né? E ele sempre nessa fazenda, e ele do tipo assim que agarra mocinhas, estupra, né? É violenta as moças da fazenda, tem seus casos extraconjugais, e enfim. E aí ele tem a filha, tá? Tem a Blanca e depois vai até a neta. Então, assim, são várias gerações e a gente vê que nesse meio tempo ele se torna senador, ele se envolve com política e cada vez ele é mais influente. Só que nesse meio tempo ele tem vários filhos bastardos, né? Desses abusos que ele comete lá na fazenda, e um deles, que não tem o sobrenome, mas tem o nome dele, é Esteban, que acaba cobrando algumas coisas do pai e consegue apenas uma bolsa, um dinheiro para estudo, e depois se torna militar. Ele vai para a polícia, né? Vai para a polícia militar, enfim. E é interessante porque tem a família oficial do Esteban e esse filho bastardo, algumas vezes que ele se aproxima, ele até, né, dá a entender um abuso ali com a neta dele. E o fato é que a política ela desanda no Chile, e aí você tem o que seria um golpe militar, né? E não cita nomes, mas a gente vê que foi o próprio Allende, que era primo da Isabel, e depois com o golpe os militares entram, e também não cita, mas é o Pinochet, né?
E aí, quando os militares entram, eles tiram todos esses políticos do poder, continuam com dinheiro, os políticos, a classe dominante, mas sem o poder. Aí o poder é dos militares e a própria neta do Esteban acaba caindo na mão dos militares e sofrendo. E outra particularidade desse livro é que as mulheres da família se envolvem com homens de esquerda, homens que estão ali fazendo a revolução, né? Enfim, essa parte do realismo mágico, né, que eu falei, ela é bastante interessante e você tem ali a mesa dos espíritos, né? Então você tem sessões espíritas, você tem as irmãs que acabam se envolvendo ali e com esses entes, né, espirituais. Inclusive, Clara, depois que morre, ela está sempre presente ali na casa, mesmo depois quando vem a tortura do governo militar, né? Toda aquela truculência, você vê que ela, né, acaba amenizando de alguma maneira tudo isso, tá? Tem o filme A Casa dos Espíritos, é um filme bacana, é um filme de Hollywood. Gente, como tem artista bom ali, né? Então você tem a irmã do Trueba, que é justamente a Glenn Close que faz, tá? O próprio tem um dos namorados ali, né? Da filha, tá? Que é o Bandeiras que faz, e por aí vai, né? É um grande elenco, e a Meryl Streep faz a Clara, e é um filme bacana, só que, lógico, né? Eles tiram várias partes, tiram personagens. Eu notei que eles tiraram os gêmeos, filhos do Trueba, com a Clara. Eles acabaram tirando bem dizer, uma geração, porque o que acontece com a neta, a tortura que acontece com a neta, que é a Alba, acaba no filme sendo com a filha, com a filha dele do Trueba, tá? Então, enfim, dá-se ali um jeito, resume-se, mas o filme é bom, tá? É bom, eu recomendo, mas o livro é melhor. Bom, e o outro livro, né, nesse ambiente latino-americano, mas aí já voltando um pouco mais, é do Amor e Outros Demônios, do Gabo, tá? Então, esse livro aqui, ele já se passa no século XVIII. E é um livro que eu gostei bastante, porque ele fala desse problema que a gente tem cultural. A gente, aqui na América Latina, é uma mistureba de tudo, né? A gente não sabe se a gente é europeu, se a gente é africano, se a gente é índio, se a gente é imigrante. Misturou tudo aqui, que tem a parte boa, né? Lógico, dessa miscigenação. Mas a gente também tem um pouco assim desse sentimento de vira-lata, né? A gente é uma mistura e é um vira-lata. Às vezes a gente não se dá o devido valor, tá? Devido a isso. Então, enfim, é uma história que gira em torno de uma doença, na época, a raiva. Se hoje a gente tem os problemas de Covid, naquela época matava era a raiva. E aí o cachorro mordia, cachorro com raiva, a pessoa pegava raiva, fazia coisas horrorosas e parece que não sarava, né? E aí você tem aqui uma menina de 12 anos, tá? Uma menina de 12 anos e que é mordida aí pelo cachorro, né? É a Cierva Maria, tá? De todos Los Angeles. E aí ela com essa raiva e ela criada ali meio largada, porque a própria mãe não gostava dela. Teve uma situação ali em que ela foi concebida e tal. E aí que o pai gostava, mas aí também essa menina parecia encapetada, tá? E aí o povo ia vendo, né, o que acontecia ali, e ela sempre ficou com os escravos, ela falava a língua dos escravos com uma certa fluência, e aí concluíram que a menina estava possuída pelo demônio, né? E a partir disso, o grande padre Caetano de Laura, ele é convocado para ir tirar o capeta lá da menina, né? E como se não bastasse, isso eu achei interessante. Ele fica apaixonado. É assim, né? Um padre de 36 anos apaixonado por uma menina de 12. Então, incomoda um pouco a questão da pedofilia, né? E ao mesmo tempo um padre que não poderia se envolver com essas coisas.
Enfim, tá? É um livro que dá pano pra manga. A coisa pega fogo. Essa menina ela vai presa, né? Lá com as freiras, ela fica internada lá no convento e o padre começa a ir a esse convento justamente para fazer o exorcismo da menina, né? Uma menina que os cabelos foram crescendo, tinha uma promessa da mãe, ela era ruiva, de não cortar o cabelo dela, né? Acho que era enquanto ela não casasse, talvez, alguma coisa assim. Mas o fato é que essa menina tinha um cabelão, tá? Ruivo, e o padre se apaixonou por ela. É interessante que essa história, aqui tem um prefácio, o Gabriel Garcia Marques diz que na época em que ele trabalhava para um jornal, fazia reportagem, ele viu essa notícia, ou ele teve acesso a essa notícia, que realmente quando foram teve um convento que foi demolido para dar espaço a um prédio. E aí começaram a fazer as escavações e encontraram, né, essa, como vou dizer, os restos mortais de uma menina, né, esse cabelo, tá, enorme, e o nome, né, Serva Maria de Todos os Ângeles. Estendida no chão, a cabeleira esplêndida media 22 metros e 11 centímetros, tá? A gente não sabe também se isso é verdade ou se isso ele fez para justificar a história, que é uma história fantástica, tá? O fato é que eu realmente recomendo, me trouxe aqui bons momentos, que foi uma leitura também feita com a Gabriela Pedrão no Clube do Livro da Fundação do Livro de Ribeirão Preto. Então também fizemos a discussão e valeu muito a pena, tá bom? Então, autores latino-americanos, 2 livros bacanas, o Gabriel Garcia Marques, que é Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro aqui, ele escreveu e lançou um ano antes dele ser premiado com o Prêmio Nobel, tá joia? Isabel Allende não é Prêmio Nobel, continua escrevendo, mas poderia ser, porque pelo menos pela Casa dos Espíritos é um baita livro. Galera, é isso aí então, boas leituras. Coloque seu comentário aqui no canal se você já leu, se você gostou, se você tem outras indicações de autores latino-americanos, tá? Porque vale muito a pena. Então, beijo grande a todos aí, fiquem bem. Valeu, pessoal.